Salve, salve, galerinha! Vamos aí para mais uma videoaula com o professor De Santos, tá? O assunto de hoje é dilatação térmica dos sólidos. Pessoal, quando nós tratamos desse conteúdo, é o seguinte: quando um corpo sólido ele é aquecido, suas dimensões geralmente aumentam em virtude de moléculas ou átomos afastarem uns dos outros, como consequência da maior agitação térmica. Então, veja essa figura. Na figura 1, eu tenho o seguinte, ó, não tem uma fonte de calor. Quando mais na figura 2, a fonte de calor ela está ligada. Então, observa que os átomos eles começam a se agitar aí de forma tão intensa que o objeto ele vai aumentar um pouco o seu tamanho. Então, aí acontece uma dilatação, certo, pessoal? Nós temos alguns exemplos de dilatação no dia a dia. Por exemplo, aqui nós temos uma dilatação na calçada. Esse espaço existe basicamente para compensar essa dilatação. Quando o objeto ele se dilata, ele vai preencher esse espaço aqui. Aqui também no trilho, ó, tem um espaço. Então, se não existisse esse espaço no trilho, ele ia ficar desse jeito aqui, ó, todo torto, tá? Porque vai acontecer a dilatação, ou seja, então esse espaço aqui vai servir basicamente para que o material possa ter espaço aí para onde se dilatar, certo? Existem três tipos de dilatação nos sólidos, pessoal. São conforme as dimensões sendo analisadas. Então, existe a dilatação linear, né? Que a gente estuda a dilatação do comprimento, tá? Existe a dilatação superficial, que é o comprimento e a largura, certo? E existe a dilatação volumétrica, que é o comprimento, a largura e a altura, certo? Então, analisando aí a dilatação linear, veja que eu tenho uma barra ela é homogênea, então ela tem um comprimento inicial a uma temperatura inicial. Quando eu aumento a temperatura, certo? Ou seja, a temperatura inicial ela é menor que a temperatura final, observe que esta barra ela passa a ter um comprimento maior, certo? Então, aumentando a temperatura, vai ter um comprimento maior. Aconteceu aí uma variação de temperatura, certo? Então, nós podemos associar, ou seja, é possível concluir que a dilatação linear ela acontece de maneira proporcional à variação da temperatura e ao comprimento. Então, quanto aumenta a temperatura, então vai aumentar aí a dilatação, certo? Então, eu tenho um desafio agora. Veja, tenho dois materiais que ele tem o mesmo comprimento, só que os materiais são diferentes, certo? Uma barra de ferro e uma barra de cobre. Quando eu forneço, ou seja, eu faço variar a temperatura, o cobre ele vai aumentar, ele vai aparecer que ele dilatou mais que o ferro. Então, por que isso acontece? Primeiro, pessoal, cada material ele tem a sua proporcionalidade de expansão, tá? Porque cada material ele tem as suas propriedades específicas, tá? Então, existe aí o coeficiente de dilatação linear. O cobre ele tem o coeficiente de dilatação linear dele, o ferro tem o coeficiente de dilatação linear dele, certo? Ou seja, eles são diferentes aí, eles vão diferenciar devido a esse coeficiente de dilatação. Então, eu costumo dizer que esse coeficiente de dilatação é o endereço aí do material, certo? Então, sendo assim, eu posso associar que a variação do comprimento é igual, certo? Ao coeficiente de dilatação linear vezes o comprimento inicial vezes a temperatura. O coeficiente de dilatação ele tem uma unidade de medida, que é o grau Celsius elevado a menos 1. Ou seja, isso aí é o grau Celsius recíprocos, tá? Então, cada material, pessoal, tem o seu coeficiente de dilatação. Por exemplo, o chumbo é 27 vezes 10 elevado a menos 6. O ferro é 12 vezes 10 elevado a menos 6. E o cobre é 17. Então, o coeficiente de dilatação do cobre é maior que o coeficiente de dilatação do ferro. Isso significa dizer que o cobre vai dilatar mais que o ferro. Bom, continuando, vamos ver o cálculo do comprimento final. Então, tem minha barra de comprimento inicial, aquecendo essa barra, ela vai ter um comprimento final, ou seja, uma variação de temperatura. Então, essa variação de comprimento, desculpa, é o que? É o comprimento final menos o comprimento inicial. Então, vendo o seguinte, se eu tenho que a variação do comprimento é igual ao produto entre o coeficiente de dilatação vezes o comprimento inicial vezes o comprimento, a variação da temperatura, eu tenho o seguinte, substituindo aí, ó, comprimento final menos o comprimento inicial vai ser igual ao produto do coeficiente de dilatação vezes o comprimento inicial vezes a temperatura. Então, passando esse comprimento aqui para o segundo membro, veja que vai ficar uma soma, né? E aqui eu tenho uma soma de um monômio com um trinômio. Veja que esse termo ele aparece aqui também, ó. Então eu posso colocar ele em evidência,
Estou colocando ele em evidência. Então, o comprimento final fica em termos de o comprimento inicial vezes 1 mais o coeficiente de dilatação linear vezes a variação da temperatura. Tá? Então, analisando isso aí graficamente, nós podemos ver aí a dilatação, né, construindo um gráfico do comprimento em relação à temperatura. Né? O comprimento aí ele não vai começar do zero, porque não existe um comprimento começando do zero, certo? Então, podemos associar esse ângulo, né, esse ângulo aqui, com o coeficiente de dilatação e o comprimento inicial. Como? Então, veja só, eu tenho que a expressão matemática, a variação do comprimento é igual ao coeficiente de dilatação linear vezes o comprimento inicial vezes a variação da temperatura. Colocando aí esse termo aqui em evidência, vai ficar a variação do comprimento dividido pela variação da temperatura. A tangente é o cateto oposto pelo cateto adjacente, veja que esses dois termos eles são iguais, certo? Então eu posso igualar eles. Então, se é igual, eu estou assumindo que a tangente do ângulo é igual ao coeficiente de dilatação linear vezes o comprimento inicial. Pessoal, então, isso aí era a nossa aula, certo? Dilatação térmica do sólido. Fique atento aí para as próximas videoaulas. Eu vou postar aí no canal de Santos. Lembre-se de se inscrever lá, certo? Ativar o sininho para ficar atento aí às próximas notificações. E não esqueça de dar seu like, tá bom, pessoal? Valeu aí, até a próxima videoaula.